Será que a seleção feminina vive sua melhor geração de goleiras? Essa é a reflexão que eu tive essa semana e é o tema do Olho Nela. Olha, que a posição evoluiu no mundo inteiro, isso não há dúvida. E quando a gente olha para o Brasil, o cenário não é diferente. Nós tivemos goleiras muito marcantes ao longo da nossa história e ultimamente tem sido cada vez mais frequente ver dentro do Brasileirão feminino goleiras se destacando e muito. Eu quero destacar alguns nomes aqui, começar pelos 3 da seleção brasileira. A Lorena acabou sendo cortada no fim de semana, foi substituída pela Camila. Camila que agora se une ao grupo que também tem Lelê e Thaís Lima. Para a FIFA Series, então o Brasil terá 3 goleiras. A Lelê, que é uma goleira histórica do Corinthians, uma goleira que revolucionou a posição quando a gente olha para o contexto brasileiro e também sul-americano e, por que não, mundial. Uma goleira que joga com os pés, é pegadora de pênalti, tem muita qualidade, voltou à sua melhor forma. Quando a gente olha para outros nomes também, né, a própria Camila é uma goleira que evoluiu muito nos últimos anos, uma goleira que já é uma figurinha frequente na seleção. Muita gente questionou a questão da convocação dela porque outros nomes também apareceram, mas não tem como negar que a Camila ela faz um bom início de temporada no Cruzeiro, né? Inclusive, me marcou muito o jogo que eu assisti no Luso Brasileiro entre Cruzeiro e Flamengo, que a Camila foi o destaque absoluto da partida, segurando o resultado, segurando o empate. Então é uma goleira que está, assim, em muito bom nível. E o último nome, um nome que aponta para o futuro, é a Thaís Lima. A Thaís Lima foi formada, né, na base da seleção portuguesa, optou por defender as cores do Brasil, vai fazer 18 anos já nesse mês de abril, então é bem bacana a gente ver como essa geração ela tem se renovado. E a Thaís chama atenção pela estatura também, uma goleira muito alta, uma goleira que tem qualidade técnica, já estreou pela seleção principal, né? Então a gente fica de olho aí na evolução dessa garota, que é uma joia brasileira, podemos falar assim. Fora da convocação, alguns nomes se destacam. Nas redes sociais ganhou muita força o nome da Nicole. Nicole é goleira do Corinthians, ela inclusive tem revezado a titularidade com a Lelê. A Lelê jogou algumas partidas no começo do ano, agora tem sido a Nicole. Então é uma goleira que desde o ano passado eu destaco que vem se destacando muito. Tem um detalhe importante que a Nicole voltou de lesão, ela tinha uma sequência boa, a Lelê voltou, tomou a posição, ela teve uma lesão que afastou dos gramados por um tempo, a lesão na mão, inclusive, então foi importante esse retorno da Nicole e retornou já muito bem. Eu acho que, inclusive, ainda nem alcançou todo o seu potencial, porque realmente antes da lesão ela estava em altíssimo nível e, diga-se de passagem, é uma pegadora de pênalti. Outros nomes, até fiz uma listinha aqui pra gente falar um pouco, a própria Yane do Bahia, que já teve um olho nela só sobre ela, que é uma goleira que jovem, né, passou ali pela Ferroviária, uma goleira, apesar de jovem, com experiência, acho que tem muito a desenvolver também, e vejo como um potencial para o futuro da seleção brasileira. Inclusive, Arthur Elias revelou que quase ela foi convocada no ano passado. Outros nomes fortes, a própria Cláudia que vinha sendo convocada, goleira do Cruzeiro, está na reserva do Cruzeiro, e o Arthur ele sempre preza muito pelo momento da jogadora na seleção, né? Ele mesmo prega isso para as jogadoras, então acredito que a não convocação da Cláudia passe muito por isso. É uma goleira alta, uma goleira que tem qualidade, mas por ser reserva no Cruzeiro acaba que o ritmo de jogo pega, né, nessas decisões. Outro nome forte é a Carlinha do São Paulo, muito identificada com a equipe. A Carlinha já integrou a seleção brasileira do Arthur Elias, acho que também tem potencial de voltar nas próximas ocasiões, se forem, né, promovidos mais testes, então acho que a Carlinha é um nome forte. Outro nome que aí eu já acho que corre mais por fora, mas eu queria, como a gente está fazendo essa reflexão sobre geração, eu queria citar, é a Natasha do Palmeiras. A Natasha teve uma lesão grave, já voltou aos gramados, né, mas ainda está ali disputando posição com a Kit Tapa, ainda está nesse processo de retomada de ritmo. Mas a Natasha é uma goleira muito boa, alta, uma goleira que já tem passagem também pela seleção brasileira, título. Então eu ficaria de olho também nessa goleiraça que tem o Palmeiras. Quando a gente fala de geração, né, a gente está falando de um período de tempo muito grande, por isso eu queria citar 2 nomes aqui que eu tenho visto se destacarem bastante na base. Uma delas é a Elo do São Paulo, uma goleira bastante alta, inteligente, uma goleira que tem demonstrado uma evolução muito grande na seleção sub-20, na sub-17 também, quando lá esteve. E a Elo, ela deu entrevista, inclusive, aqui no Olho Nela pra gente, falou um pouquinho sobre a história dela, a trajetória dela, vale conferir também.
E outro nome, que já é um nome forte há alguns anos, o torcedor corintiano conhece bem, a Ana Morgante, excelente goleira também da base das Brabas, goleira que tem tudo para se destacar muito nos próximos anos, e a gente, falando de geração, tem que citar esses dois nomes também, entre muitos outros, né? Porque quando a gente fala de talento da base brasileira, realmente é uma base que nos inspira muita esperança, né? E com certeza virão aí jogadoras de muita qualidade, como a gente já tem visto na seleção principal. Então é isso, falando em base, como a gente sempre traz aqui no Olho Nela, não só informações da seleção principal, mas também das seleções femininas, o Brasil enfrenta nos dias 11 e 15 de abril a seleção norte-americana sub-20, tá? O Brasil sub-20 contra os Estados Unidos sub-20, teste importante para a equipe da Camila Orlando, é um momento também de testar a seleção frente a outras escolas. A gente se disputa muito aqui no contexto sul-americano, mas para se preparar para uma Copa do Mundo como a que teremos na Polônia neste ano, tem sim que ter outros testes, inclusive contra as norte-americanas, que são muito fortes. A gente sabe que os Estados Unidos ainda né? Eu falo ainda porque acho que nós chegaremos a esse posto, o maior futebol, né, de mulheres do mundo, de melhor qualidade, então ficaremos nessa disputa e observando também, né, o que tem sido feito lá para conseguir trazer um pouco para cá também. Então as informações são essas. Para fechar de vez esse episódio, queria dizer que estaremos em Cuiabá, na Arena Pantanal, cobrindo a seleção feminina. Vocês vão acompanhar todas as informações aqui no portal e nas redes sociais do Lance. Continue interagindo, comentando, deixando sua opinião nesses vídeos. E hoje a pergunta é: o que você acha? Se realmente a Lelê tem que ser titular nessa FIFA Series, se você acha que é a Camila, se você acha que é a Thaís Lima, enfim, deixa a sua opinião, seja sempre muito bem-vindo e continue acompanhando informações de futebol feminino no Lance. Detalhe, nós temos um canal, viu? Então se você não entrou ainda no nosso canal no WhatsApp, não perca tempo, Lance Futebol Feminino, momento importante para você ficar sempre atualizado. É isso, pessoal, até a próxima e o próximo vídeo já é em Cuiabá. E aí, você gostou desse vídeo? Então curte aí, compartilha com seus amigos e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, né, e ativar o sininho para receber as notificações de todos os conteúdos publicados aqui no Lance TV.